Boa noite a todos e todas. Esse projeto deve merecer bastante discussão de todos os vereadores e vereadoras dessa casa, né? Porque se é para a gente estar aqui hoje, né, em uma sessão extraordinária novamente, às 20 horas, é porque o tema é muito relevante e não tem como condição de a gente votar algo de extrema relevância sem o debate devido aqui nessa tribuna, né? Então, eu queria colocar alguns elementos, inclusive, que eu já falei nessa casa quando nós discutimos em primeira votação esse projeto, né? Bom, esse projeto já foi aprovado e o prefeito agora quer ter a possibilidade de fazer o empréstimo no exterior, né? E aí tem que adequar sobre as normas, né, que é estabelecida lá no Congresso. Mas assim, já na primeira votação desse projeto, eu fui extremamente contra. Até porque parte, não só esse, né, já foi autorizado por essa casa, o prefeito em outra ocasião também fazer empréstimos, né? A gente não vê a especificidade que tenha que ter no projeto, que deveria ter, para se ter esse empréstimo. Como eu já falei nas outras vezes, é muito vago, ou seja, nós podemos investir na habitação, ou no meio ambiente, ou na mobilidade, né? Se o prefeito tivesse colocado algo, né, de uma magnitude, de falar, olha, com esse dinheiro nós vamos construir X unidades de HIS, eu poderia votar, porque eu acho que a moradia é um problema extremamente grave na nossa cidade, moradia que as pessoas pobres possam comprar. Porque eu já falei aqui, inclusive à tarde, na sessão anterior, que nós temos mais ou menos quase 600 mil unidades vazias de moradia na nossa cidade, ou seja, e você tem milhares de pessoas morando de aluguel ou morando em lugares indevidos que nenhum ser humano deveria morar, que é beira de córrego, algo assim. Então já tem alguma coisa errada nisso, né? Mas se fosse construir, por exemplo, com esse dinheiro, moradia popular, para realmente a classe trabalhadora, né, a classe mais sofrida, ter condição de comprar sua moradia, né, financiada, né, aí tudo bem, eu poderia votar a favor. Mas, novamente, a gente vai dar um cheque em branco para o prefeito. Se eu perguntar aqui para os vereadores e vereadoras, nós vamos fazer essa autorização de fazer o empréstimo fora, né? O que vai ser feito com esse dinheiro? As pessoas vão chegar aqui, vão falar assim, não, mas vai melhorar o transporte, mas vai melhorar aquilo. Não, eu quero saber o que se vai fazer? Porque eu acho que na hora que a gente pega um empréstimo, primeiro, tem que demonstrar que esse empréstimo é necessário. Houve realmente, né, uma demonstração que esse empréstimo é necessário para a cidade de São Paulo? 2, qual que é o estudo do impacto desse empréstimo vai ter para os futuros anos? Quer dizer, a cidade de São Paulo, que inclusive esse governo acaba se gabando o tempo inteiro, falando o seguinte, nós zeramos a dívida na cidade de São Paulo. Inclusive isso foi debate, né, na então eleição pelo pré-candidato, né, Ricardo Nunes, falando na televisão que eles tinham acabado com a dívida na cidade de São Paulo. Quer dizer, isso era orgulho. Só que hoje a projeção para esse ano poderia chegar até 30 bilhões e para o ano que vem até uma projeção de 37 bilhões. Se esses 37 bilhões vão acontecer, eu não sei, mas que há essa possibilidade. Ou seja, do mesmo jeito que a cidade passou anos para se endividar, para chegar em um patamar, para depois ter uma negociação com a questão do Campo de Marte, para a gente conseguir zerar aqui a questão da dívida do município de São Paulo, agora esse governo também, ele tem que assumir que ele está fazendo uma dívida para a cidade de São Paulo de uma maneira, né, muito rápida. Muito rápida. E aí ele não mostra, pelo menos eu não vi, estudos desse impacto dessa dívida para as próximas administrações.
Esse é um debate que, se eu perguntar para qualquer vereador, pelo menos até agora nenhum me respondeu isso. Se algum tiver essa resposta, se tem um estudo desse impacto, favor me apresentar aqui. Favor me apresentar aqui, porque a gente não tem, pelo menos para mim não foi dado o estudo que essa dívida está chegando em um patamar e qual o comprometimento que vai ter para os próximos orçamentos na cidade de São Paulo. Então a gente pegar e fazer esse tipo de autorização, eu acho, no meu ponto de vista, equivocado. Outra questão, como eu falei, fazer ainda de uma maneira genérica, sem falar realmente ou pontuar, né, a dificuldade ou o investimento que vai ser feito aonde, mas o que vai ser resolvido, também sem o estudo, eu acho também problemático, porque mostra que não tem nenhuma parte do governo, né, nenhum interesse, pelo menos de mostrar, se é que ele tem isso, pelo menos de mostrar, né, quais problemas na cidade de São Paulo vão ser resolvidos por conta desse empréstimo. Então, no nosso ponto de vista, esse empréstimo não tem motivo para ser. Não tem motivo para ser. Se falasse assim concretamente, olha, nós vamos comprar, sei lá, 1000 ônibus elétricos, ou nós vamos fazer qualquer outra coisa, porque aí você pode cobrar, quantificar, né, o que a cidade de São Paulo depois vai assumir de dívida e que isso vai ter um custo, essa dívida para a cidade, inclusive em juros, aí tudo bem, né? Outra coisa que eu acho assim muito relevante, né? Eu imagino que o governo, se ele realmente é um governo sério, ele está apostando que o governo Lula vai deixar a economia muito bem. Porque se ele quer fazer o empréstimo em moeda estrangeira, em dólar, então ele está sinalizando, né, que confia bastante no governo federal, aonde vai conseguir controlar o câmbio. Certo que o câmbio, inclusive, está cada vez mais no último período já diminuindo, né? Estava a R$ 5,20 há dias atrás. Eu não vi, por exemplo, no dia de hoje. Então eu fico até contente do governo municipal, na hora que ele vai fazer essa medida, ele está assumindo, então, se ele quer o bem de São Paulo e ele vai fazer qualquer dívida, né, com uma moeda externa e provavelmente vai ser em dólar, isso significa que ele está apostando que o governo Lula vai estar conseguindo caminhar a economia de uma maneira que o dólar não vai explodir. Então eu acho que o Ricardo Nunes aposta no governo Lula, inclusive quando ele faz uma medida igual a essa. Eu gostaria que o prefeito fizesse uma dívida, aí sim eu votaria com todo prazer. Mas com todo prazer. Ele falando quantos 6 direto ele ia construir nessa cidade de São Paulo, quanto de funcionário público que ele ia fazer concurso para a gente conseguir realmente ter concurso público e funcionário de carreira, não só na unidade escolar, mas também em vários setores. Agora mesmo, antes de estar aqui nessa tribuna, eu estava participando ali de uma audiência pública sobre a concessão dos parques na cidade de São Paulo. E que eu escutei dos conselhos dos parques, dos conselheiros dos parques, das conselheiras do parque e também da sociedade civil, é que essas concessões estão péssimas, estão ruins demais, está mudando a característica, inclusive, do equipamento que está sendo concedido. Então, assim, se fosse, né, uma dívida para a gente retomar essas concessões que estão sendo administradas de forma ruim, de forma equivocada, por exemplo, como o serviço funerário, que tanto há de denúncias, né, que as pessoas, quando perdem lá o seu ente querido, estão sendo acharcados, não tem outra palavra, porque não tem fiscalização pela essas concessionárias, que vão lá e não colocam as faixas sociais e acabam
propondo para a pessoa, para a família, né, enterros de 7, 8, 9, 10 mil reais. Então, se fosse para retomar, por exemplo, né, o serviço funerário como um bem público, para realmente dar um atendimento de qualidade para os nossos munícipes, com certeza eu votaria a favor disso. Agora, eu acho que inclusive parte do dinheiro, quando fala de mobilidade, vai querer usar lá para o túnel Sena Madureira, porque a obra está estimada já em R$1 bilhão. Então, se for fazer uma dívida de 7,5 bilhões, onde vai se usar 1 bilhão, por exemplo, para o Sena Madureira, eu voto contra, porque eu não acho que é cabível gastar 1 milhão em uma obra de um túnel que não vai servir, só vai tirar o ponto de trânsito que tem, por exemplo, ali na Vila Mariana, para um outro ponto na Vila Mariana também. E o que é pior, os carros no trânsito vão ficar dentro do túnel, não fora do túnel. Então, assim, se for mobilidade, incluindo o túnel da Sena Madureira, por exemplo, aí não tem como ser a favor. Por isso que eu falo que do jeito que o projeto é um projeto bastante abrangente, que você pode colocar qualquer coisa. Então, nesse sentido, não tem como nós do PSOL votarmos a favor. Porque a gente, a princípio, pode falar assim: eu sou a favor de gasto público, e eu sou a favor de gasto público. Eu sou a favor de investimento público, eu sou a favor de investimento público. Para a gente não é esse o problema. O problema é onde esse dinheiro vai ser gasto, já que está tão aberto do jeito que está o projeto. É aí que reside o problema. Porque ser um bom administrador não é só ter dinheiro, mas é saber onde gastar e como gastar. E, por exemplo, eu falo para vocês com toda tranquilidade, eu que participei das audiências públicas, por exemplo, lá do Sena Madureira, eu falo para vocês que se gastar 1 bilhão naquela obra, é 1 bilhão desperdiçado dos cofres públicos para uma obra que não tem sentido nenhum, que inclusive as pessoas da audiência pública, os moradores do bairro são totalmente contra esse tipo de projeto. Agora, se fosse, como eu falei, gastar esse dinheiro para questões concretas, que vai resolver o problema das pessoas e do povo, aí eu votaria a favor. Então não tem condição de votar um projeto desse em algo que a gente não sabe como vai gastar e por que vai gastar. E pior, que eu gostaria que as pessoas que fossem aqui depois, falar depois de mim, se tem essas respostas que eu estou falando, me falem aqui, porque eu posso ser convencido a mudar de ideia. Eu sou muito propenso a mudar de ideia, mas desde que a pessoa fale coisas lógicas e que me convençam a mudar de ideia. O que não dá é eu dar um cheque em branco para o prefeito. O que eu não admito, por exemplo, o caixa da prefeitura não está tão ruim assim, porque eu conversei com o secretário da Fazenda recentemente e ele falou que nós estamos tendo, em termos de arrecadação, a mesma arrecadação do ano passado, mais a inflação e um pouco acima da inflação. Então, o que justifica esses 7,5 bilhões? Só justificaria se falasse assim: vamos pegar esse dinheiro e vamos resolver o problema do Pantanal. Aí, a gente pode fiscalizar se o dinheiro foi bem usado, mas dar cheque em branco para o prefeito, sem saber direito aonde esses recursos vão, né, e como vão, aí, no meu ponto de vista, eu me sentiria em uma irresponsabilidade se eu votasse a favor disso. Podem até falar: mas é simplesmente a gente adequar as normas do Senado. Mas na hora que a gente fizer isso, nós estamos respaldando, né, o projeto que é fazer uma dívida de 7,5 bilhões, com uma moeda externa, e que a gente não sabe a variação dessa moeda externa, e o pior de tudo, que a gente não sabe no que vai ser gasto. Falar que vai gastar só em mobilidade, falar que só vai gastar em habitação, eu posso fazer habitação para quem não merece, por exemplo. Então eu preciso saber que tipo de habitação quantas famílias vão ser atendidas. Isso aqui é a Câmara Municipal de São Paulo, e esse dinheiro é gasto pela Prefeitura Municipal de
São Paulo que tem técnico suficiente para fazer bons estudos e fazem quando é pedido pelos seus superiores. Mas quando os superiores não tratam a questão pública a sério, esses técnicos não fazem porque não são pedidos. Então o problema não é do técnicos, mas é aqueles que dirigem, né, as secretarias e dirigem a cidade de São Paulo. Esse que é o problema. Porque se eu falar, inclusive, para os vereadores que vão depois aqui, vim só terminando, presidente. Queria só falar para os vereadores que vão falar aqui bem do projeto, então me digam vocês aonde o governo gastou o dinheiro, mas não vem falar, gastou com asfalto na cidade. Não, eu quero assim, endereço, aonde, o que foi feito com o dinheiro dos empréstimos que a prefeitura já fez, né, nesse governo. Eu gostaria de escutar isso aqui, e não coisa genérica como esse governo vem fazendo e tratando a cidade de São Paulo. Muito obrigado.